dia, pessoal. Aqui é Jorge Duro, dos estúdios da MSI Brasil, da Barra. Tudo certinho com vocês? Hoje temos mais uma transmissão, grande oportunidade para vocês conhecerem um pouco mais sobre vendas complexas. E temos a grata presença aqui do diretor da Ventes e professor do nosso MBA de Gestão Comercial de Vendas do IAG da PUC, professor Carlos Miguel. Tudo bem? Bem-vindo, Carlos Miguel. Bom dia, Jorge. Hoje, Carlos Miguel vai nos apresentar como funciona esse assunto efetivamente esotérico, né? Vendas complexas. E eu tenho certeza que nossos internautas estão curiosos para entender melhor essa mecânica. Então, estou passando a palavra para você, professor. A casa é sua. Muito obrigado. Ok, bom dia a todos. Primeiramente, queria agradecer muito o convite, Jorge. Eu venho acompanhando o trabalho que você e tua empresa vem realizando. Me senti muito honrado também com o convite para o MBA do IAG da PUC. Eu acho que vem ao encontro de uma demanda latente no estado do Rio. Há pouquíssimas escolas que, em nível de pós-graduação, oferecem um programa que vai ao encontro de demandas explícitas, demandas que encontramos rotineiramente no mercado corporativo. Então, duplamente, parabéns. Muito obrigado. Vamos entrar então no tema. Nós temos pouco tempo, o tema é, como o nome indica, bastante complexo, então a minha ideia foi trazer algumas informações que de fato possam ser relevantes, possam ser valiosas para tanto os chamados executivos de conta, gerentes de conta, key account ou gestores da área comercial, de vendas chamadas B2B, business to business, vendas corporativas, que tipicamente são caracterizadas como vendas complexas. Então, eu trouxe informações que, de fato, poderão ajudar a rever a maneira como você, profissional de venda, como você, empresa, conduz as oportunidades de negócios que você identifica, que esforços tendem a produzir melhores resultados. Então, vamos começar com o tema e vamos ver quais são os objetivos desse nosso encontro. Eu coloquei dois deles, vocês poderão ler, ok? Não é necessário repetir. Maior volume de vendas, com maior lucratividade, com menores ciclos de venda, com maiores oportunidades para cross-selling, upselling, estão fazendo de fato ao redor do mundo. Esse é um primeiro objetivo. E o segundo é analisarmos como estas práticas que já foram consagradas nos mercados americano, europeu, e em algumas empresas brasileiras com cultura de vendas extremamente profissional, são aplicáveis para a grande maioria das empresas brasileiras, ok? Esses são basicamente os dois objetivos. Primeiro, Jorge, eu fiz o seguinte, para não tornar o tema esotérico em torno do que é uma venda complexa. Uma venda complexa é basicamente uma venda na qual o processo decisório no cliente ele é complexo. E é curioso porque a venda complexa, ela se caracteriza pela complexidade do processo de compra. Então, tipicamente, processos de venda que têm como simétrico no cliente um processo de decisão que envolve diversas pessoas que se encontram em diferentes áreas da empresa, em produção, manutenção, TI, jurídico, e que tem diversos níveis hierárquicos dentro da organização do cliente, é necessário navegar por esse emaranhado. Por isso eu coloquei a figura do meio tortuosa para chegar ao fim, né? A figura do labirinto. Então, este é um desafio grande. Você poderia perguntar, Miguel, então, sempre que a gente vende produtos ou serviços complexos, lidará com uma venda complexa? Não necessariamente. Se fizermos um paralelo com um produto muito simples, imaginem vendermos uma garrafa de água. Água não tem produto talvez mais simples, aquele famoso H2O. Agora, tentarmos vender esta garrafa de água para o McDonald's, talvez seja um desafio muito grande, porque não sabemos nem quem decide, ou quem, em plural, decide essa compra. Embora isto como parâmetros antagônicos, mas é muito usual que em vendas industriais e em serviços industriais encontremos processos complexos de compra e, portanto, estamos num ambiente típico de vendas complexas. Mas não se restringe unicamente à área industrial. Serviços corporativos normalmente enfrentam um processo decisório de compra complexo. Então, é para esse tipo de ambientes que nós vamos mostrar alguns resultados. É isso aí. O processo de decisão de compra do cliente é complexo. Essa é a ideia, ok? A pergunta é,
como, num ambiente que reconhecidamente precisamos conversar com diversas pessoas que têm diferentes objetivos profissionais, pessoais, que cada um deles tem diferentes entregas responsáveis por suas áreas, como fazemos para alinhar entendimentos dentro da organização do cliente, para que eles, de maneira alinhada, cheguem à conclusão que nós somos a melhor opção para a sua empresa, que nós podemos ser parceiros de negócios com essa empresa. Essa pergunta ela é respondida parcialmente através dos resultados de uma pesquisa que eu trouxe para vocês. Essa pesquisa foi realizada por uma empresa absolutamente isenta. Essa empresa não vende serviços de consultoria, essa empresa não vende treinamento. Essa empresa chamada CSO Insights, uma empresa americana, que ela pesquisa ao redor do mundo que providências foram tomadas no ano anterior por gestores na tentativa de melhorar desempenho em vendas. Se mudou o processo de recrutamento e seleção, ou de retenção e atração de talentos, se mudou-se a grade de treinamento da equipe de vendas, se instituiu-se um novo processo de vendas, se é uma nova metodologia de vendas que permeia o trabalho dos executivos de conta, se é um sistema de bonificação, de comissionamento e de incentivos diferentes, se há algum tipo de iniciativas diferentes de marketing para dar suporte à área de vendas, se há uma nova maneira de sistematizar informações via CRM, das oportunidades em andamentos e do histórico de relacionamento com clientes. Enfim, quais são as iniciativas? Essa pergunta é crítica. Então, esta pesquisa foi feita, como vocês veem, em torno de 1.500 empresas ao redor do mundo. E a pergunta é essa: como maximizar resultados? Antes valeria a pena, vocês vão ver aqui nessa lâmina, mencionar o seguinte: o que é performance, o que é objeto de mensuração de melhoria de performance. Aí vocês podem ver a resposta, claro, somado a nota 100, porque um gestor pode dizer: me interessa medir mais de um desses elementos. E não é de se surpreender que, em primeiro lugar, apareça melhorar a receita de vendas. E depois aparecem outros elementos, como vocês podem observar. A pergunta parece básica: como melhorar resultados de vendas? E aí vem uma constatação extremamente importante para promover transformação na área comercial de empresas que têm como negócios vendas complexas. E é a seguinte: que resultado de vendas, que parece ser o grande objetivo da grande maioria dos gestores, e como isto se entende melhoria de performance em vendas, não é uma variável que seja gerenciada. Isto parece um contrassenso. Você poderia perguntar: Miguel, mas desculpa, o termo gerência de vendas, gestão de vendas, é um termo consagrado nas empresas e no ambiente acadêmico, inclusive. Como não existe gerenciamento de vendas? E a razão é simples: porque a venda é o resultado de um processo. Então, o que deve ser gerenciado é o processo que resulta na venda. Como eu já falei em alguns lugares, resultado de venda resulta de duas grandes providências: fazer a coisa certa da maneira certa. Fazer a coisa certa estamos chamando de atividade, ou seja, gestor de vendas que quer promover melhoria de desempenho da sua área comercial voltada para vendas complexas, ele deverá tomar providências para que a coisa certa seja feita. Segundo lugar, para que seja feita esta coisa certa da maneira certa. Então, nós vamos trabalhar em dois blocos: atividade e proficiência, que redundarão, quando do seu gerenciamento, em melhoria do desempenho em vendas. Ok? Quais são as providências típicas que levam a um gestor a afirmar que a sua empresa, sua equipe comercial, seus representantes, seus distribuidores, etc., todos aqueles que permitem que a empresa leve seus serviços, seus produtos, seu suporte, sua imagem para o mercado, façam? O primeiro indicador de desempenho tem a ver com a quantidade de propostas apresentadas. Ok? Então, ok. Muito bem, pessoal. Vamos dar um break de 1 minuto
E voltaremos aqui com a parte depois, com o número de propostas, o que fazer para dar maiores resultados. Obrigado. Um minuto. Bom, pessoal, estamos de volta. Vamos ver agora o seguinte, a partir desse número de proposta, como é que efetivamente isso gera resultado. Então, professor Carlos Miguel, continuando a sua explanação, como é que funciona essa equação? Perfeito. Então, o número de propostas tem um condicionante anterior, que é o número de oportunidades descobertas. Então, quando a gente pensar, quando um gestor da área comercial que lida com contextos de vendas complexas, precisa imaginar, bom, eu precisarei para produzir mais vendas, ter um número determinado de propostas em andamento. Mas o que condiciona esse número de propostas? O número de oportunidades identificadas. O que significa isto? Que o método, a maneira, o estilo de vender da empresa deverá privilegiar a identificação de um número determinado de oportunidades, que mais na frente veremos, tem uma relação direta com a meta de vendas. Então, quando a gente pensar em que providências serão necessárias tomarmos para melhorar resultado de vendas, tem a ver com um método que gere de por si um número, a identificação de um número de oportunidades suficiente, que por sua vez redundará num número de propostas mínimo atrelado à meta de vendas. Então, em termos de atividade, o método, o processo de vendas deverão estar focados para melhorar sistematicamente esses dois indicadores de desempenho chamado de atividade. Na sequência, uma vez que já sabemos em número o que devemos fazer, nós vamos passar aos chamados indicadores de proficiência, que são esses três que estão aí, ok? O primeiro será a taxa de propostas. Isso tem a ver com o número de propostas que somos capazes de colocar no mercado, dado que identificamos um número determinado de oportunidades. Por exemplo, eu posso definir qual é o perfil do cliente com maior probabilidade de comprar aquilo que eu vendo como empresa. Eu posso tomar providências para que ele saiba que pode ter na minha empresa um parceiro que o ajude a melhorar seu desempenho empresarial, e esta é uma questão crítica, porque o foco do profissional de vendas complexas não é a apresentação de produtos e serviços. Esta abordagem, chamada de transacional, neste tipo de contexto, ela tem baixíssima eficiência. Então, profissionais de vendas complexas, sejam executivos de conta, repito, sejam gerentes de conta, aqui account manager, gerente de conta-chave, ou gestores, devem ter em mente que seu papel como profissional de vendas redundará em resultado sempre quando ele estabelecer uma relação de parceria com seu cliente. Há uma famosa frase que se repete muito, né? Que significa, que diz o seguinte: olha, o profissional de vendas tem que agregar valor ao negócio do seu cliente. Mas, pelo que eu percebo, às vezes, me parece, ficou como um mantra, agregar valor, agregar valor. O que é agregar valor? O que é agregar valor, neste contexto de venda corporativa, significa permitir, promover, criar condições para que nosso cliente melhore seu desempenho empresarial. Seja nas variáveis que ele mensurar. Se eu vou visitar um cliente para o qual a solução tem uma relação muito mais direta com a área de TI, os parâmetros de melhoria de desempenho serão uns. Se eu visitar um cliente da área de recursos humanos ou da área de produção, similarmente. Mas, basicamente, quando a gente fala em melhoria de desempenho, está melhorando em algumas coisas que são típicas, que se repetem horizontalmente através da economia, independente do setor econômico no qual atua nosso cliente. Elementos como melhoria de receita de vendas, elementos como melhoria de custos, melhoria de despesas, melhoria de produtividade, melhoria de eficiência, melhoria de imagem do cliente,
melhoria das condições de segurança para a empresa operar. Quando digo segurança, estou me referindo a basicamente 3 pilares: segurança da infraestrutura do cliente, física, segurança da informação do cliente e segurança dos colaboradores que nela trabalham. Em outras palavras, esse é um grande desafio, Jorge, e ouvintes, esse é um grande desafio de todo profissional de vendas, fazer a conexão entre o que eu vendo, o que eu ofereço ao mercado e o desempenho ou impacto nos resultados de negócio do meu cliente. Isso é uma questão crítica. Então, em alguns clientes, repetindo, em relação à taxa de proposta, em alguns clientes eu vou imaginar que este cliente tem o perfil adequado para se interessar em me ouvir. Por quê? Porque eu tenho uma proposta de valor que poderia ser enunciada de uma maneira análoga à seguinte: meu caro senhor diretor, gerente, meu caro supervisor, eu gostaria de ter a oportunidade de conversarmos sobre como nossa empresa poderia apoiá-lo para a melhoria da sua produtividade, da sua eficiência, a diminuição das suas despesas, a diminuição dos seus custos, o aumento da sua receita e por aí vai. Nós, inclusive, temos praticado nossas metodologias, temos aplicado nossos serviços, temos vendido nossos produtos a empresas que mostram sistematicamente uma melhoria de resultados da ordem de tanto. Se nós tomamos essa providência, provavelmente receberemos como resposta sim. Me interessa, senhor fornecedor, conversar com o senhor. Provavelmente, de todas as visitas que consigamos agendar, por N circunstâncias, por receptividade da empresa, por disponibilidade orçamentária, por circunstâncias específicas do cliente, alguns vão dizer: olha, muito interessante a sua proposta de negócios, vamos evoluir, mas precisaremos envolver outras áreas. É aqui que começa a se delinear o cenário de vendas complexas. Alguns dirão: olha, é muito interessante a sua proposta, mas nesse momento nós temos um orçamento fechado que não cabe. Mas nós podemos continuar conversando, mas saberemos que a venda, se ela acontecer, não será em curto prazo. Então, a relação entre número de oportunidades identificadas e número de propostas encaminhadas não é 1 a 1. Digamos que de 10 visitas, nós conseguimos colocar 6 propostas. Então, nossa taxa de proposta seria 0,6 ou 60%. Temos outra taxa de conversão que tem a ver com a competência da nossa venda em ambiente complexo, que é o que chamamos de taxa de conversão. Ou seja, de cada 10 propostas apresentadas, quantas propostas de fato vingam e se tornam negócios? Da mesma maneira, algumas propostas elas serão vencedoras, outras por qualquer razão, nenhuma. Então, taxa de propostas também pode ser 60%, 70%. E, finalmente, o ticket médio, ou seja, qual o faturamento médio de nossos clientes. Quando nós combinamos esses dois elementos, atividade e proficiência, nós sim estamos gerenciando vendas. Então, o método que eu devo aplicar, as providências que eu devo aplicar devem estar diretamente vinculadas à melhoria desses 5 indicadores de desempenho, de fazer a coisa certa da maneira certa. Essa pesquisa da CSO Insights, vocês vão poder ver aqui alguns números interessantes. Dentro de todo aquele contexto de providências que eu mencionei no início, como política de atração e retenção de talento, sistema de remuneração, suporte em marketing, novo CRM, etc., o que a CSO Insights descobriu é que a iniciativa que tem um impacto mais determinante na melhoria de desempenho chama-se processo e metodologia de vendas. E isto, em princípio, não deveria trazer nenhum segredo, porque processo e metodologia é basicamente o que faz qualquer outra área funcional da empresa. É inimaginável a área de produção, num ambiente de manufatura, num ambiente fabril, não ter um processo definido pelo qual pauta a maneira como matéria-prima se torna produto acabado. E na área de vendas, historicamente, nos demos ao luxo de preparar os profissionais de venda muito mais em torno de conhecimento de produto que em conhecimento sobre vendas como método. Conclusões dessa pesquisa. Algumas vocês vão ver aqui. Vocês podem acompanhar a leitura. Aqui está. Em outras palavras, passou a época na qual diferenciais de produtos ou serviços
tornavam uma empresa muito melhor posicionada competitivamente com outras. Serviços durante ou pós-venda. O que as empresas estão descobrindo é que a maneira de vender se tornou o grande diferencial competitivo. Constatações. Não é fácil, porque estamos falando de gerenciamento de mudanças, e mudanças para empresas e indivíduos nunca é fácil. Não é rápido, não é barato normalmente, mas também não é opcional. Não é opcional sempre e quando você, gestor, ou você, profissional de vendas, esteja interessado em algum desses 5 elementos, que todos eles revelam como se melhora desempenho em vendas. E fazendo um resumo muito rápido sobre estas ponderações, eu diria o seguinte: já que metodologia e processos são elementos críticos e chaves para a melhoria de desempenho, e eles estão atrelados intimamente àqueles 5 indicadores de desempenho, a metodologia consagrada no ambiente de venda complexa é a metodologia de vendas consultivas. Então, convido a vocês para pesquisarem a respeito. No final aparecerão informações sobre a Mercadata, sobre a Ventas. Nós estamos à disposição para poder apoiá-los, sem nenhum compromisso comercial, a construir uma nova cultura de vendas nas suas empresas, de tal maneira que essa transformação do DNA comercial das suas organizações reflita em melhor desempenho. Isto é bom para suas empresas, para as áreas nas quais trabalham, é bom para vocês profissionais e é muito bom para o cliente, porque vocês se tornarão, de fato, parceiros de negócios e consultores de vendas dos seus clientes. Muito bem, professor. Então, agora vamos, antes do nosso último bloco, vamos uma pequena pausa e entraremos na pergunta dos nossos internautas, ok? Ok. Professor, então de volta aqui, vamos agora à pergunta dos internautas. Uma curiosidade, se essa venda complexa envolve vários departamentos do cliente, é comum ter um vendedor, ou o vendedor pode se apoiar na sua empresa de pessoas profissionais para ajudar a fazer mais a parte técnica? Como é que funciona isso? Excelente pergunta, internauta. De fato, a venda complexa, e estamos nos referindo basicamente à venda corporativa, ela é uma venda de empresa para empresa. Então, o profissional de vendas, ele tem que dominar processo de vendas, tem que dominar método de vendas, tem que ter informações suficientemente aprofundadas sobre produtos e serviços, mas ele não precisa saber absolutamente tudo por sua empresa. Por exemplo, se estamos tratando de sistemas de ERP, sistemas de gestão integrada de gestão, de sistemas de gestão integrada, ele não precisa saber de todas as funcionalidades e todos os aspectos técnicos do sistema. Ele pode estar apoiado em alguém que da sua empresa terá um diálogo fluente com um interlocutor técnico no cliente. Vamos imaginar que, outro exemplo, vamos imaginar que a contratação da empresa fornecedora envolva a assinatura de um contrato que o cliente já tem um contrato padrão. O executivo de contas ou o vendedor corporativo, ele não precisa ser um advogado. Ele poderá ir apoiado
por alguém da sua área jurídica que poderá eventualmente negociar os termos jurídicos do contrato padrão do cliente. Então, de maneira resumida, Jorge, foi muito bom colocar isto, porque não se trata de ter no profissional de vendas um super-herói que fala por todos os aspectos da sua empresa. E se o ponto de contato que consegue construir uma imagem de solução no cliente vinculada à melhoria do seu desempenho. No caso, o vendedor, ele tem que ter um bom relacionamento com a empresa para poder fazer essa interface junto com os demais profissionais, correto? Corretíssimo. Eu acho que isso está um pouco vinculado, Jorge, à essência do trabalho em vendas, né? Que é gostar de gente. Gostar de entabular relacionamentos pessoais e conhecer novas pessoas, conhecer novos desafios de diferentes áreas da empresa. Vendedores que dominam unicamente as dores, entre aspas, os desafios de uma determinada área, restringem muito sua capacidade de diálogo com o cliente e sua capacidade de identificar talvez soluções mais encorpadas, incorporando novos desafios dentro da empresa. Então, isso é básico na área de vendas, né? Pessoas que não se sentem confortáveis no relacionamento interpessoal, na construção de relacionamentos, que este de fato é um patrimônio grande de todo profissional de vendas, e teriam que, nesse caso, rever se eles estão na área certa. Perfeito. Agora, que tipo de atividades econômicas você avalia que essa venda complexa é mais pertinente? Perfeito, perfeito. Olha, há muitos estudos, nós conhecemos a ASTD, né? A Associação Americana para Treinamento e Desenvolvimento, que periodicamente publica as informações extremamente valiosas no mercado de treinamento e desenvolvimento. E nós vemos que as empresas que maciçamente investem na preparação dos seus colaboradores, especificamente na área de vendas, são recorrentemente as mesmas. Nós identificamos a indústria farmacêutica, o setor de TI, tanto de hardware quanto de software, e tudo que é transformação, tudo que é indústria, quem vende máquinas, equipamentos, processos, e finalmente quem vende serviços corporativos, que vende serviços para empresas. Todos estes setores são preponderantemente caracterizados por enfrentarem ambientes de compras complexas. Então, todas as informações que de maneira sucinta passamos hoje de manhã, elas estão muito melhor endereçadas para esses setores. Perfeito. E quais são os principais desafios para implementar esse processo de venda complexa numa empresa? Essa é uma pergunta com resposta delicada, Jorge. O que observamos no Brasil, e a Ventes tem um histórico de relacionamento com empresas no país todo, é que há uma constatação muito clara na maioria de empresas. Quem lidera a área comercial costuma ter tido na sua gênese, na sua origem, um excelente desempenho como vendedor. E parece que isto é condição necessária e suficiente para ele liderar uma equipe. Constatamos que não é assim. Constatamos que gerenciar implica em um elenco de competências que transcende saber vender. Quando você é um bom vendedor, você identificou maneiras, descobriu caminhos, descobriu modos de fechar negócios. Quando você precisa fechar resultado através de terceiros, através da tua equipe, são outras as providências. O grande desafio, Jorge, é conscientizar empresas, e quando eu digo empresas, estou me referindo a lideranças da área comercial, estou me referindo a gerentes, a superintendentes, a diretores, a VPs, inclusive a CEOs, sobre o impacto que pode ter nos resultados da empresa, não somente da área de vendas, se algumas providências forem tomadas para profissionalizar a área. Há, eu diria, uma carência muito grande nos gestores de vendas em ambientes de vendas complexas. Então, o principal desafio, eu me animaria a afirmar categoricamente, que é a tomada de consciência do gestor comercial de que há maneiras de fazer mais, de fazer melhor e, portanto, promover o desenvolvimento da sua empresa. Ok. E me diga uma coisa, o papel do marketing, como é que funciona isso? Olha, essa é uma questão crítica. Você está fazendo perguntas capciosas, Jorge. O marketing, como você bem sabe, ele tem uma história e uma tradição, começou nos Estados Unidos, muito vinculado ao mercado de consumo, né? Quando a gente, que o mercado é chamado B2C, Business to Consumer,
quando a gente faz o paralelo com o que o marketing poderia fazer pelos negócios B2B, nós encontramos alguns papéis típicos. Então, realização de eventos, posicionamento de marca. Há alguns que enveredam pela linha do brinde, do chaveiro, da caneta, da agenda, etc. Eu acho que o papel principal do marketing em ambientes corporativos, em ambientes de vendas complexas, está com a facilitação do diálogo do executivo de conta com um interlocutor qualificado. Isto implica no marketing como sendo responsável pela identificação e gerenciamento de leads. Isto pode ser feito de muitas maneiras, desde uma maneira muito simples, manual, até no extremo, como os americanos fazem, que é a automação de marketing. Vocês sabem muito bem, há softwares que eles automatizam o relacionamento com pessoas que entram em contato conosco por telefone ou via site. Eles são, na sequência, contactados ou automaticamente ou pessoalmente para tentar pré-qualificar esse interessado. E somente quando há alguns critérios atendidos, eles passam para a área de vendas, de tal maneira que o vendedor ele não vai tentar adivinhar se esse cliente terá ou não terá condições de comprar o que a gente vende. Ele vai sabendo que alguns requisitos de pré-qualificação já foram atendidos. Então, a área de marketing, como suporte à área de vendas corporativas, ele deve estar basicamente voltado para geração, para gerenciamento de leads, de tal maneira que possa entregar à área de vendas leads qualificados. Só para o pessoal entender o que é lead, professor. Sim, desculpem. Lead é uma pessoa jurídica que tem o perfil para comprar o que a gente vende. Se ele cumpre alguns requisitos, ele pode se tornar um prospect. Então, nós vemos usualmente que as áreas de marketing, isso também temos visto muito nas empresas, alguém mandou um e-mail, não sabemos quem é, e ele é destinado imediatamente à área de vendas. Isto gera uma enorme frustração, porque o vendedor, quando contacta, vê que não havia ou não há possibilidades em curto prazo de fazer negócios. E o tempo do vendedor é um dos requisitos mais críticos para ele. Então, ir no lugar certo, na hora certa, é chave de sucesso. E quem pode ajudar a área de vendas para isto é o marketing. Entendi. Agora, a última pergunta aqui, nosso internauta, ele disse que tem interesse em vender água mineral para o McDonald's. E eu acho que, não sei se é tão fácil assim. O que o senhor diria para ele? Olha, é verdade. Bom, quem tiver essa oportunidade em mente, saiba que vai enfrentar um ambiente complexo. Então, identificar qual é a cadeia decisora dentro do McDonald's que tem a ver com a decisão de compra de água é o primeiro requisito. De tal maneira, traçar um mapa de quem deverá ser contactado e com que tipo de argumentação. O dono da franquia se interessa, o operador do ponto de venda se interessa, a administração central se interessa em termos de logística, se interessa em termos financeiros, se interessa em termos contratuais. Por isso é justamente a venda complexa. Então, identificar a rede ou a cadeia decisora no cliente é o primeiro passo num ambiente de vendas complexas. Perfeito. Não é um caminho fácil. Não é um caminho fácil. Por isso que é necessário ter método e processo. Por isso eu coloquei o labirinto, porque o mais fácil em ambientes de venda complexa é se perder. Claro. É dizer, caramba, eu perdi o negócio porque esqueci que deveria ter falado com o gerente de TI, com o gerente da área jurídica. Então, a providência imediata não esqueça, faça um mapa. O mapa é o processo, é a metodologia. Professor, para te finalizar aqui, você diria que esses grandes clientes, vamos dizer, que exigem esse tipo de venda complexa, justifica esse investimento? Essa é uma resposta, é uma pergunta bem pertinente, Jorge. Justifique muito. Na Ventas, nós temos desenvolvido, inclusive, uma metodologia para calcular o retorno sobre investimento de qualquer esforço em investir na área comercial. É um esforço que prevê quanto será gasto em treinamento, desenvolvimento, consultoria, etc., que analisa o universo de pessoas a ser atingido, portanto, há uma maneira de medir o investimento por pessoa. Nós atrelamos a um novo desempenho gerado por cada uma dessas pessoas, analisamos uma provável melhoria tímida e analisamos a margem média da operação das empresas. Quando comparamos normalmente
o novo dinheiro líquido que entra na empresa versus o que foi investido, a relação é de 4 a 5. 4 a 5. Então, se alguém está com dinheiro disponível para investimento, esquece o mercado financeiro, esquece de imóvel, invista em melhorar a sua área de vendas. Perfeito. Acho que tem mais uma aqui, deixa eu ver. E o vendedor, como é que tem que se preparar para isso? Onde é que ele encontra algum tipo de aprimoramento, de aprender sobre venda complexa? Lá no nosso curso a gente tem lá uma disciplina, você ministra, inclusive, vendas complexas. Sim, sim. Como é que tem sido a receptividade do pessoal? Olha, é uma mudança de chave mental, Jorge. Infelizmente, no imaginário coletivo da sociedade e empresarial também, existe a figura do vendedor que é muito bem sucedido em decorrência de elementos periféricos à problemática central na área de venda, que, como vimos, era metodologia e processo. Acredita-se que conhecer muito bem seu produto, conhecer muito bem a empresa, ter um relacionamento histórico com o mercado, com clientes, ter qualidades de relacionamento interpessoal diferenciadas é condição necessária e suficiente. Quando conversamos com empresas, ou também na PUC, no ambiente acadêmico, e começamos a analisar um novo perfil do vendedor corporativo, baseado em competências típicas de consultor de negócios, é como se você acendesse uma luz. Entendi. Então, eu acho que é uma oportunidade enorme para que profissionais de vendas que lidam com este tipo de ambientes nos quais o processo decisório de compra é complexo, possam melhorar desempenho, não só para a empresa na qual eles trabalham, mas sim para se projetarem num mercado que está demandando cada vez mais por profissionais altamente qualificados em vendas, coisa que é muito rara. Então é um futuro promissor. Presente e futuro. Presente e futuro. Perfeito. E a venda consultiva, como é que fica nisso? Pois é, a venda consultiva, se você permitir fazer um paralelo muito rápido, o executivo de contas, o vendedor em ambientes complexos, ele pode ser considerado um médico empresarial. Uhum. Da mesma maneira que o médico faz uma anamnese, né, faz uma série de perguntas para poder realizar o diagnóstico do paciente e apontar as soluções para reverter problemas de saúde ou para mantê-la num patamar adequado, o executivo de contas que se prepara com método para ser um consultor de negócios, ele é basicamente um profissional que roteiriza como trilho e não como trilha uma sequência de perguntas que permitem que seu interlocutor, ele próprio descubra como sua empresa, como sua operação pode melhorar de desempenho. Então, o papel nesse sentido do vendedor consultivo é de um consultor de negócios, é de um educador, porque ele está construindo na cabeça do seu interlocutor um cenário que não aparece no dia a dia, porque ele está preocupado em tocar sua operação, ele não está pensando como fazer de maneira diferente. Uhum. Então, uma grande responsabilidade na transformação da área comercial das empresas com negócio B2B, que quem o visite seja pautado por esta premissa. Eu vou ajudar a meu cliente para ele próprio entender como ele pode melhorar seu desempenho empresarial. Receita, despesa, custo, efetividade, produtividade, etc. E o meio para fazê-lo são meus produtos e serviços. Essa é uma mudança importante também, Jorge, porque o que a gente vende, por mais bem elaborado que seja, é um meio que está a serviço da melhoria da vida dos nossos clientes e não é um fim em si. O vendedor antigo considera o que ele oferece como um fim em si e não é um meio simplesmente. Perfeito. Professor, então, queria agradecer a sua presença. Foi muito ilustrativa essas palavras aqui. Tenho certeza que boa parte dos nossos internautas aproveitaram aí com muita intensidade esses ensinamentos. E alguma mensagem maior aqui para eles? Olha, se é possível sintetizar o que eu disse e respondi ao Jorge nos últimos minutos, minha recomendação seja a seguinte: há enormes oportunidades de melhorar o desempenho da área de vendas em particular, tomando algumas providências de curto prazo. Estamos à disposição, caso vocês queiram, sem compromisso, conversar a respeito. Providências que giram em torno de, principalmente, processos de vendas, metodologia de vendas consultivas. Estamos à disposição, tanto de você, Jorge, quanto dos internautas. Muito obrigado, professor. A todos vocês, muito obrigado pela audiência. Até a próxima, mês que vem. Até logo.